Obra Game Over, de Adeilson Sales, pelo espírito Luiz Sérgio. O casal de judeus. A presença daquele casal causava-nos curiosidade. Diante de tantas lições, o esclarecimento não tardou. Essas duas entidades, pela característica das vestimentas, também tiveram contato com o oficial da SS. Sim, Joel. Helena e Sigmund também fazem parte do grande grupo de espíritos que foram afetados pelo flagelo do nazismo. Dessa vez, não foi Heriberto o responsável direto pelo sofrimento dessas pessoas, mas a perseguição espiritual ocorre por aquilo que ele representa ainda dentro da cabeça deles. Diuturnamente, ele é perseguido por eles e por outros espíritos que foram judeus durante a Segunda Guerra Mundial e que desejam vingança a todo custo. Então, não tem nada a ver com o abuso de crianças? Nesse caso não, Luiz Sérgio. O ódio pelos nazistas é generalizado e Heriberto não está fora deste contexto. Ocorre que, embora ele esteja revestido de um novo corpo, de outra identidade em um país diferente, o casal conseguiu identificar nessa nova persona o antigo oficial alemão. Infelizmente, na dimensão espiritual existem organizações criadas por vítimas do Holocausto, que seguem em processo de buscar a revanche. O olho por olho manifesta-se em ações como essa. Helena e Sigmund são agentes dessa organização, por responsabilidade do próprio Heriberto, que ainda mantém comportamentos inadequados em relação a práticas abusivas. De maneira irresponsável, ele manifesta em sua vida virtual conceitos antissemitas e dissemina o ódio contra gays, negros, índios, nordestinos, dessa forma despertando contra si ódios gratuitos. É como se ele tivesse um imã energético. E todos no mundo espiritual que estão nessa sintonia são atraídos com muita facilidade. Ele não percebe a grande carga de lágrimas que atrai para si mesmo. Isso mesmo, Joel. Heriberto ainda necessitará de muitos anos para despertar. E nesse caso, a dor gerada por ele mesmo é o instrumento pelo qual o amor de Deus se utilizará para fazê-lo a razão. Quando espalhamos a dor, promovemos sem perceber um processo de polinização vibratória da psicosfera em que transitamos. Não nos damos conta, mas nossa ação perniciosa atua nas duas dimensões. Não fazemos ideia do número de mentes encarnadas e desencarnadas com as quais sintonizamos. Durante a fala de Patrício, pensei na prática viciosa de qualquer game, desde o jogo de cartas até os mais sofisticados jogos eletrônicos. Práticas viciosas atraem mentes e corações viciosos. Na vida, os excessos são sempre pesos desnecessários que carregamos voluntariamente. O que faremos para auxiliar Heriberto e esse casal? Joel perguntou curioso. Na presente situação, temos apenas a oração por auxílio possível. Estranhei aquela colocação de Patrício, porque já havia notado em seu comportamento que em toda e qualquer situação vivida, até aquele instante ele nunca deixara de auxiliar. Notando a nossa surpresa, o jovem líder obtemperou. Esse processo depende mais do próprio Heriberto do que de alguma ação socorrista de nossa parte. Esse casal permanece arraigado ao sentimento de pura vingança. Eles são adeptos da lei mosaica que diz olho por olho e dente por dente. O amor de Deus é como o sol que banha todos os corações, justos e injustos, mas alguns espíritos, mesmo vendo a luz, optam por se abrigar nas sombras. Nesse caso, o sentimento de Deus atua novamente, respeitando as escolhas de cada um. O processo de auxílio pelo amor genuíno
não violenta as consciências. A evolução do orbe não se deu pelos programas miraculosos. A informação bíblica que consta na Gênese mosaica, faça-se a luz e a luz se fez, é informação alegórica. Tudo na natureza cumpre tempo das leis naturais, sem violência, sem imposições. Saulo não se transformou em Paulo da noite para o dia. O antigo rabino de Tarso recalcitrou contra o aguilhão da dor por muitos anos, até perceber a luz de amor de Jesus pela cegueira física, aliada ao paradoxo da visão espiritual do Mestre diante de si. Pedro somente descobriu a condição verdadeira de pescador de almas após a noite fatídica no Monte das Oliveiras. Foi preciso vivenciar a madrugada das 3 negativas até o galo cantar, para que, ao amanhecer, sua alma verdadeiramente convertida ao amor de Jesus pudesse gritar sim para a nova aurora de uma vida cristã. Para todas as manifestações da vida é imprescindível o concurso do tempo. Sigmund e Helena ainda preferem a penumbra dos sentimentos inferiores. A luz para eles tem o nome de perdão. As razões para a ação não cabe a nós julgar. Os desertos de rancor e mágoa em que muitos andam perdidos apenas poderão ser vencidos se o perdão for a bússola. Não havia dúvidas de que Patrício era um ser especial. Augusto, Zoel e eu nos entreolhamos e nossos olhares diziam a mesma coisa. Estávamos em companhia de um espírito de escola. Não havia espaço para a curiosidade, apenas para o sentimento de gratidão por recebermos a bênção do trabalho com aquele coração generoso. Falar sobre o perdão como o sol das nossas vidas, com aquela ternura, emocionava nossos corações. E eu, ansioso, desejei lapidar um pouco mais aqueles ensinamentos, que eram joias preciosas para todos nós. E indaguei com um carinhoso respeito. Patrício e Heriberto, o que faremos para ajudá-lo? O nosso jovem e respeitável líder comentou. Heriberto, tanto quanto eu e você, ele é filho amado de Deus. Nosso desejo é de ajudar a todos, mas não devemos esquecer que ele é um espírito querido do Pai. Esse pensamento deve ser o suficiente para nutrir a nossa fé e manifestar a nossa confiança no Altíssimo. Os homens vivem sobressaltados nesses dias de transição, porque perderam o endereço de Deus. Eles não têm um referencial divino em suas vidas. Acreditam que tudo se resume aos conceitos nihilistas de que a existência humana é um nada. O homem moderno afasta-se cada vez mais de si mesmo, de sua essência. Os nossos jovens, que deveriam ter nos adultos o exemplo a seguir, estão se perdendo antes de se tornarem adultos. Confundem todos os seus anseios com direitos absolutos a serem atendidos de qualquer maneira. Os lares, que deveriam ser as salas escolares das almas, andam sem função, os papéis invertidos. Então vem a vida, caracterizada por uma educação mais rude, e mostra aos jovens que na Terra não existe favores exclusivistas. Diante da impossibilidade da realização dos desejos anelados e da falta de sentido da vida, o suicídio surge como resposta. E muito se aventura por essa porta, que parece um nada, mas se mostra como um longo e tortuoso caminho para novamente recomeçar e também reparar o equívoco perpetrado. Não obstante, essa seja a realidade, todos somos filhos queridos de Deus. Recalcitrantes ou não, rebeldes ou não, nossa condição é de seres amados pelo Criador. Heriberto está buscando mais dores para a sua vida e logrará esta conquista. Não deixaremos de ajudar, isso nunca, mas nos cabe manter uma distância, que não nos leve a promover influências que tirem dele
a responsabilidade pelas próprias escolhas. Nessa nova encarnação, ele optou por se esconder do sol. Então, está próximo o momento em que mergulhará em vales e sombras mais profundos, para um dia, e assim o desejar, possa surgir radioso e pleno como filho muito amado por Deus. Tomaremos providências para que os pais das crianças envolvidas por ele recebam a visita das autoridades legais. Com isso, acreditamos que novo rumo possa ser dado à educação do neto de Nair, do mesmo modo de Raquel e de outra menina. Todos serão assistidos. E quanto a Sara? Indaguei. Sara já tem a alegria de ter sido a mãe do Heriberto. Gerar o corpo de um espírito que lhe foi inimigo em situações tão dolorosas como as que ela vivenciou não é uma tarefa das mais fáceis. Ela vai ficar bem. Nesse momento, bateram a porta interrompendo o nosso diálogo. Sara foi atender e voltou acompanhada de 2 homens. Heriberto se assustou. Sou o investigador Abílio e tenho ordem judicial para levá-lo até a delegacia e apreender todo o material que julgarmos importante para a nossa investigação. Heriberto mordeu os lábios nervosamente e Patrício comentou. É a colheita dolorosa. Helena e Sigmund gritaram e se abraçaram de alegria ao observar o sofrimento de Heriberto. Vai pagar, miserável, por todo o mal que fez ao nosso povo, Sigmund afirmou. Aquela cena me constrangia, e tanto Heriberto quanto Helena e Sigmund me causavam compaixão. Como é triste testemunhar o resultado da permanência no mal, mas, na economia divina, tudo é amor, mesmo que traga dor. As pernas de Heriberto tremiam e ele disse, eu colaboro, não tem problema. Vou até o quarto pegar o computador para entregar aos senhores. De forma alguma, nós o acompanharemos. Os policiais assustaram-se ao entrar no quarto e ver as paredes decoradas com muitas fotos de crianças e jovens nus. Heriberto foi algemado e todo o material recolhido. A senhora não sabia dessas práticas proibidas em que seu filho estava envolvido? Ele não me deixava entrar no quarto. Tentei muitas vezes entrar para fazer a faxina e trocar a roupa de cama, mas ele sempre me impedia. De qualquer forma, é melhor que a senhora também nos acompanhe à delegacia para prestar esclarecimentos. Mãe e filho foram levados e ao saírem à rua, que se encontrava lotada de vizinhos, alguns exaltados ao saber o motivo daquilo tudo gritavam e faziam ameaças a Heriberto. O caso foi veiculado pela mídia e Heriberto teve de ficar isolado na prisão, onde corria risco de morte. Dias depois ele foi assassinado, junto com 2 estupradores em uma rebelião de presos. O neto de Nair, assim também Raquel e todas as demais crianças receberam ajuda profissional. Os pais foram orientados a estar mais próximos da vida dos filhos, impondo limites, visando a um saudável uso dos recursos tecnológicos.